Uma cidade inteira mobilizada. Em 2005, Sinop parou para buscar por Bruno Aparecido dos Santos, de apenas 9 anos. João confessou ter atraído Bruno para uma casa em construção. Disse que agrediu, violentou e matou o menino. Agora, nos últimos dias, devido a alguns acontecimentos, todo o país se recordou de um crime covarde e brutal que foi cometido lá em 28 de outubro de 2005, 20 anos atrás, em Sinop, no Mato Grosso. A vítima foi Bruno Aparecido dos Santos, um garotinho de 9 anos de idade. O agressor do menino, João Ferreira da Silva, que estava preso desde então e era condenado a 52 anos de prisão. Mas há poucos dias ele recebeu com alegria um alvará de soltura. Contudo, menos de 24 horas depois de estar em liberdade, ele foi executado. Um relato que pode ser analisado de várias perspectivas diferentes, mas que guarda uma verdade absoluta, uma certeza. João não vai molestar mais nenhuma criança. Sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Se você gosta de conhecer histórias reais de crimes, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal. Toda semana tem vários episódios como esse por aqui. Me acompanha também no Instagram, @eusomarcoscampos. Por lá eu posto conteúdos menores, mais resumidos, um pouco também da minha rotina, para quem gosta de acompanhar. E se você puder, se torne membro aqui do canal, me ajuda muito. Se não puder agora, tudo certo, só deixar um like e um comentário que já vai ajudar bastante. Combinados? Recados dados, vamos aos fatos. Independentemente de quem eram quando em vida, bons ou maus, as vítimas de homicídios automaticamente se transformam em casos abertos a serem atendidos pela Polícia Militar e, posteriormente, casos a serem investigados pela Polícia Civil. Assim, foi exatamente isso que aconteceu com João Ferreira da Silva, 46 anos, assassinado a tiros na manhã de quarta-feira passada, dia 10 de dezembro, em Sinop, no Mato Grosso. A ação foi filmada por câmeras de segurança próximas, que registraram a execução do homem, que ocorreu por volta das 6h50 da manhã, na Avenida Colonizador Enio Pepino, em frente à porta de um hotel no bairro Santa Mônica. Após serem ouvidos disparos e o homem cair no chão alvejado, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas quando eles chegaram lá ao local, nada tinham a fazer e o óbito foi confirmado. Mas quem seria então a vítima e qual a razão da sua violenta morte? Aqui então, a história passa a tomar um rumo diferente do que o sugerido pelas primeiras impressões, ou seja, nada de assalto, nada de latrocínio. As informações que a Polícia Militar e a Polícia Civil recuperaram sobre a vítima identificavam ele como sendo o João Ferreira da Silva, um cara com passado criminal e que havia deixado no dia anterior à sua morte, 9 de dezembro, a penitenciária Dr. Oswaldo Florentino Leite, o conhecido Ferrugem da cidade de Sinop, Mato Grosso. Essa unidade prisional aí, que uns anos atrás era severamente criticada pelas péssimas condições de higiene das suas dependências ali, aparece em diversas reportagens como uma instituição que passou por reformas, não só prediais, como também administrativas, e que atualmente promove a ressocialização dos seus internos, oferecendo a eles atividades culturais e profissionais. Eles participam de um projeto de leitura, fabricam jogos de xadrez e também possuem uma oficina de costura. Atualmente lá são 1.430 presos e a estrutura é organizada como um mini bairro, digamos, com vários desafios na área de segurança, saúde e educação, como explica a direção do local. Pois bem, foi dessa instituição aí que o João saiu, depois de 20 anos encarcerado. Se ele apresentava bom comportamento e outros detalhes da sua vida nesse tempo aí de reclusão, nada se sabe. O que está estampado em todas as fontes de notícias são as razões de ele ter ficado lá 2 décadas preso. Como já foi antecipado aqui na abertura do episódio, o João foi julgado e condenado pelo crime covarde e brutal que ele cometeu em 28 de outubro de 2005, lá mesmo em Sinop, no Mato Grosso.
A vítima, o garotinho Bruno Aparecido dos Santos, 9 anos de idade. A promotoria demonstrou no julgamento que em outubro de 2005, João Ferreira, que trabalhava como pedreiro, atraiu o menino Bruno para uma casa em construção no bairro Nossa Senhora Aparecida, local isolado, onde o menino foi agredido, abusado e morto. Em 2005, Sinop parou para buscar por Bruno Aparecido dos Santos, de apenas 9 anos. No dia do crime, o Bruno estava na casa do pai, de onde saiu sozinho para ir até a casa de uma tia, uma ação costumeira e que a gente entende que não representava risco para ele. Deveria ser um local bem próximo e uma vizinhança conhecida. Contudo, o Bruno desapareceu e isso desesperou a família dele, que logo começou a realizar buscas e imediatamente fez a notificação oficial, o boletim de ocorrência. A mãe, a senhora Josiana da Silva, o pai também e demais parentes, acompanhados de um grupo de pessoas próximas à família, e mesmo voluntários desconhecidos, todos estavam unidos, se envolveram nas buscas pela criança. Existem imagens da cobertura dos jornais locais que nos dão a ideia da complexidade desse trabalho, uma vez que a área a ser vasculhada envolvia a região cortadas por rios, com mata fechada, estradas de terra, enfim, um imenso entorno da cidade. São por meio dessas imagens aí de 2005 que nós podemos ver o rosto do Bruno e compreender o nível de tensão que o crime provocou na cidade. E a angústia se transformou em revolta. Esses 10 dias a gente procurando, sofrendo. 10 dias procurando esse menino, por que esse infeliz vai fazer isso? Por quê? Só para vocês saberem, o nome incomum dessa cidade, Sinop, é um acrônimo de Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, a empresa que trouxe agricultores do norte do Paraná para aquela região norte do Mato Grosso. O desbravamento da região foi uma aventura monumental que começou lá em 1972 e Sinop tem atualmente mais de 200 mil habitantes. Bom, feita a contextualização, após dias de procura sem sucesso, havia uma angústia óbvia e crescente. Família e todo mundo que conhecia o garoto. Aparentemente, o João Ferreira da Silva já havia sido cogitado como suspeito do desaparecimento do Bruno, mas efetivamente a casa dele só caiu quando o pedreiro, que estava com seus 25, 26 anos à época, atacou e tentou violentar um outro menino um pouco mais velho que o Bruno, com cerca de 12 anos. Essa segunda vítima, num espaço de apenas 10 dias, conseguiu fugir e identificar o abusador e agressor. O trabalho policial então se tornou mais efetivo, mais direcionado e finalmente trouxe luz ao caso do Bruno. Pois é, galera, o segundo menino relatou aos policiais o local para onde ele tinha sido conduzido, uma construção próxima abandonada. Ali os policiais encontraram bolinhas de gude pertencentes ao Bruno e também pedaços de madeira com manchas de sangue, ou seja, evidências da presença do menino e que ali era uma cena de crime. Após ser detido, o pedreiro João Ferreira da Silva confessou o cometimento do homicídio do Bruno, até então apenas registrado como desaparecido. Todas as esperanças morreram ali. Soube-se que o menor estava morto, após ter sido abusado e agredido. A localização do corpo foi fornecida e então foi realizada a recuperação desse corpo. As imagens são absurdamente chocantes, pois foi o próprio pai do Bruno que cavou o local onde estava enterrado o cadáver e retirou o filho morto dessa cova rasa, situada em um terreno baldio próximo da residência do agressor. O corpo da criança foi encontrado sem roupas, com as mãos amarradas, enterrado em um buraco de aproximadamente 1 metro de profundidade. As roupas estavam cuidadosamente guardadas dentro de uma sacola plástica ao lado do cadáver. Com toda certeza, essa experiência tenebrosa de desenterrar o corpo do filho assassinado jamais desapareceu da memória do pai do Bruno. A senhora Josiana, a mãe dele, disse que não quis ver o filho nas condições em que ele foi encontrado. Só a gente pensar que muitos dias haviam se passado desde o assassinato e o corpo já apresentava sinais claros de decomposição, além das marcas daquela violência extremamente monstruosa e covarde. A revolta da população, elementar, não é? Foi tão intensa que cerca de 500 pessoas cercaram a delegacia numa tentativa de invasão e linchamento.
A polícia impediu, mas as imagens estão registradas para que ninguém duvide de que todos os presentes ali estavam dispostos a fazerem justiça ou o justiçamento, não é? Se vingarem da morte de uma criança inocente. A gente pode compreender claramente alguns gritos e acusações de que João esteve como voluntário nos grupos de busca. Ele fingiu solidariedade à família do Bruno e viu o rosto de dor, as lágrimas de desespero e angústia que escorriam pelos olhos desses pais. Ele viu os pais chorarem e sofrerem durante dias, enquanto certamente ele se recordava com prazer daquele crime. Tanto que fez novo ataque 10 dias depois do primeiro. E aí eu pergunto, pessoal, vocês acham que ele pôs a mão na consciência, se arrependeu? Ou o abuso e morte do Bruno despertou nele o apetite sádico de mau caráter, de monstro que existe nessa pessoa e em outras parecidas com ele que a gente já viu aqui diversas vezes? E se foi o primeiro crime, a gente também não sabe. Pode ter sido o primeiro crime. Por que não? Muitas vezes já comentei aqui com vocês, não é? O cara faz, aparentemente não é descoberto e isso instiga aquele prazer doentio nele e ele quer fazer de novo. Então, para impedirem a barbárie de todas aquelas pessoas que estavam ali querendo a caveira do João Ferreira, ele recebeu uma farda emprestada com a qual ele se vestiu, se disfarçou e, acompanhado por alguns policiais, ele foi transferido da delegacia local. Na verdade, ele saiu pela porta dos fundos e, pulando muros e entrando em quintais de casas aleatórias, ele se safou com vida daquela cena de filme de terror. Assim, escoltado, ele chegou em Cuiabá, de onde ele fugiu, mas foi recapturado horas depois em um terminal de ônibus. E aqui, o destino dele já estava selado. Resumidamente, 3 anos mais tarde, em 2008, o João foi a julgamento. Diante da justiça e com um defensor ao seu lado, ele foi condenado a 42 anos de prisão pelo homicídio do Bruno. As provas reunidas contra ele incluíam um laudo da necropsia, mapa de lesões, análise da cena do crime e também a confirmação da ocultação do cadáver. Apesar da confissão inicial, o João naquele momento declarou em juízo agora que não se recordava se foi ou não ele o autor dos fatos. Vejam só. Em outro processo, então, ele recebeu mais 10 anos de pena por atentado violento ao pudor. O caso do segundo menino, que graças a Deus escapou com vida e cuja denúncia levou à rápida prisão desse homem. Como diversas vezes já foi mencionado aqui no canal, mesmo que às vezes nós questionemos, as penas aplicadas, que cumpra-se a lei. João Ferreira puxou 20 anos de cadeia daquele total de 42 anos, mais 10 anos determinados nas suas condenações. Nós não sabemos se durante esse tempo, esse processo de reclusão social, ele mudou de alguma maneira. Quer dizer, se mudou para melhor, porque é certo que um homem que passa 20 anos detido muda. Nunca será igual ao que era lá no início da pena, Isso é claro, é óbvio. A maior parte dos presos se torna mais embrutecida com o passar do tempo. Mas não vamos aqui entrar nesse mérito, nem filosofar sobre isso. Se ele fez inimigos dentro do presídio, talvez por que não? Amigos também? Talvez por que não? Ainda não sabemos de nada disso. É possível que a investigação a ser realizada agora nos traga essas informações. Até o momento, o que a gente sabe praticamente se resume às imagens da morte dele. 2 homens estavam perto da entrada do hotel agora em 25, onde o João passou a sua primeira noite em liberdade. Na famosa campana, esses homens estavam, à espreita, só aguardando o ex-presidiário sair, dar o ar da graça. Um deles, usando um moletom, uma máscara e um boné, entra na recepção do hotel e sai instantes depois. Na sequência, o João aparece no vídeo, deixando o interior do estabelecimento, e quando isso ocorre, o João é abordado por aquele homem à direita da tela. Ele se aproxima e aparentemente pede a identidade da vítima. Nesse caso, seria para confirmar o alvo, impedindo que outro hóspede, parecido de repente fisicamente com o João, morresse no lugar dele, por causa de um erro ou uma precipitação. De qualquer maneira,
Parece estranho, mas foi justamente assim. As imagens estão aí disponíveis para quem quiser confirmar tudo isso. Esse atirador, arma em punho, obriga João a dar alguns passos para a esquerda da tela, saindo da entrada e da recepção do hotel ali. Um outro homem está encostado na parede, calça laranja, que se parece com um uniforme de garis, não é? De limpeza pública e tal. Depois disso, são 3 disparos e a dupla de suspeitos foge do local. João agora está sem vida, tá lá o corpo dele estendido no chão. E logo depois, vários tiros são disparados. O pedreiro cai na calçada e os suspeitos fogem. Equipes da Polícia Civil e também da Politec foram acionadas para a análise da cena do crime e a realização dos trabalhos periciais. Logo, eles encontraram pelo menos 3 cápsulas de munição na cena do crime. Na sequência, o corpo foi encaminhado para o IML, para a necropsia e confirmação oficial da identidade. Só uma observação sobre isso, tá? A vítima já tinha sido reconhecida pelas autoridades, apesar da necessidade dos exames, né, das formalidades, etc. Para, enfim, questão de digital e tudo mais. Segundo a Polícia Civil, agora cabe a eles a investigação dos fatos e a determinação da motivação, que naturalmente pode ou não, ou deve, né, estar relacionada ao histórico criminal da vítima. Enfim, resumidamente, identificar os suspeitos e entender se a execução foi planejada, o que, assim, na opinião de leigo, provável que sim, não é? Foi um crime planejado. Tem aquele lance também que você pode estar pensando aí, né? Ah, mas será que lá na cadeia ele não fez algum desafeto, algum inimigo e tal? De repente, pode até ser, mas, sei lá, né? 20 anos lá, não sei se não teria se resolvido lá mesmo. Então saiu a sensação que dá e que tem a ver mesmo com o caso lá do menino e também do outro, né, que felizmente escapou. Não sei, talvez. Nós não temos detalhes relevantes sobre essa investigação, como por exemplo, se a libertação desse João aí foi anunciada com antecedência ou não, para a pessoa já no dia seguinte estar lá. Ou seja, será que todo mundo já sabia que ele estaria na rua? Né? Será que essas pessoas que tinham contas a acertar com ele sabiam de alguma forma, tinham uma informação privilegiada? Existem casos parecidos com esse, não é, galera? Impossível aqui não lembrar do Florisvaldo de Oliveira. Quem se lembra desse nome aí? O Cabo Bruno, que foi executado poucos dias depois de sair da cadeia. O mesmo aconteceu também com Aclides Marcelo Gomes, menino mau. 2 casos que eu já relatei aqui no canal. Outro que teve também a vida curta fora da prisão foi o João Acácio Pereira da Costa, né? Famoso, conhecido bandido da luz vermelha. E no dia 11 agora de dezembro, galera, repórteres da região revistaram a casa do Bruno, tá? Do garotinho, e conversaram com a senhora Josiana, a mãe dele. Ela relatou que tão logo soube da morte do João, ela se dirigiu até o lugar onde estava o cadáver do assassino do seu filho. A mulher disse que precisava ver com os seus próprios olhos que havia chegado ao fim a vida daquele criminoso. Nas palavras dessa mãe, Deus me perdoe por eu me sentir feliz com a morte desse homem. A reflexão dela é bem clara, não é? Muito simples, assertiva talvez. Talvez muito parecida com a de muitos de nós aqui. A morte do João Ferreira da Silva não traz a vida do Bruno de volta, nem desfaz os crimes que esse homem cometeu no passado, mas impede que ele volte a abusar de crianças, impede que ele volte a matar. A mãe, com o coração pesado de mágoas, ainda menciona que agora a justiça foi realmente feita. Ela disse que não sabe quem cometeu o crime, quem atirou em João, mas ela diz que se fosse possível, se ela tivesse a oportunidade, ela mesma teria feito. Pois é, acho que nós podemos compreender uma dor desse tamanho, não é? Que só aumenta com o passar do tempo e com a ausência do filho. Ela perdeu um filho de 9 anos. Você imagina, né? Todo aquele período da infância, ensinando, né? Edificando educação, cultura da criança. A hora que tá ali aflorando pra vida, ver um desgraçado desse faz um negócio desse. Bem compreensiva a dor dessa mãe, né? Aquilo que são as ausências do filho, né? No plural mesmo. Porque a dona Josiana faz uma reflexão que se o filho estivesse vivo, se as histórias dele tivessem seguido o curso normal, hoje o Bruno teria quase 30 anos. Um homem, provavelmente seria casado, pai de filhos, ela seria avó. Ou seja, a dona Josiana pensa também nos netos que ela não
teve a oportunidade de ter. E aqui abriria margem para muitas discussões, não é? Até que ponto, dependendo da sua crença, né, vai o perdão. Existe também esse paralelo, mas uma pessoa como esse cara aí, esse assassino, que agora foi assassinado, não sei se há recuperação. É o que eu tô falando com uma pessoa comum, tá? Também como pai, tentando entender tudo isso. Porque assim, uma pessoa que faz isso com uma criança, abusa, maltrata, amarra, tira a roupa, depois enterra numa cova, se dá o trabalho de colocar a roupa ali pra ninguém descobrir, passa os dias ali normalmente do lado da família angustiada, né, pelo sumiço da criança. 10 dias depois faz de novo. Então existe, eu acho, que uma mácula, um defeito cerebral que não se pode dar o benefício da dúvida, na minha opinião, tá? Minha opinião. Não sou profissional da área, mas eu tô falando. O caso criminal todo dia. Assim, são umas coisas que a gente vê que voltam, né? Qual a razão? Eu queria entender. Né? É provável que isso ainda seja noticiado aí, mas queria entender as motivações. Será que é puramente letra de lei? Porque ele tava ok lá dentro da cadeia, então ele tem que receber o benefício aí de sair antes do cumprimento total da pena, que já é uma pena questionável, né? Uma vez que o cara tinha 30 anos, né? 42 anos, pegou mais 10 lá pelo outro crime e tal, que, né, pela nossa legislação, capaz que se fosse só aquele, nem pra cadeia iria, né? Seria comutado aí em serviços, alguma coisa. Mas ele fez com o Bruno, e aí ele foi preso. E por que saiu antes, né? 20 anos só. Pô, vai falar assim, 20 anos, tempão. Claro, baita tempão. Mas tem isso que eu acabei de falar, né, caramba? Será que o cara tem condições de se endireitar, digamos? Porque, cara, não sei, o cérebro que faz isso com uma criança de 9 anos, eu não sei não se tem solução. Mas claro que eu quero saber a opinião de cada um de vocês, né? O diálogo é sempre bem-vindo, né? Vamos aqui trocar ideia. Se você não concorda comigo, ok. Mostra aí o seu ponto de vista. Quem sabe você também pode me convencer do contrário. Sobre fazer o justiçamento, bom, aí são outros 500 também, né, galera? Tipo, não sei, talvez. Mas enfim, aí entra, a gente vai ficar discutindo aqui até amanhã, porque daí entra também toda essa questão das pessoas estarem de saco cheio, né, de ver umas coisas dessas acontecerem, né? As pessoas estão de saco cheio. Aí vai lá o cara que tem, sei lá, também, eu acho que também tem que ter um pouco de, né, sei lá, de anormalidade pra passar, porque deve ser uma coisa muito simples de se fazer, né? Porque daí também entra toda a sua convicção religiosa, etc e tal, né? Você chegar lá, falar, qual que é o seu nome? Fulano. Pau na cara. Não deve ser muito fácil de fazer, não, né? Mas quando a gente olha de fora, só como espectador, você compreende, né? Você compreende as palavras dessa mãe. Talvez você fale assim, pô, o cara vai lá porque a justiça é meio esquisita, então vai lá e tira o cara de circulação para evitar novas vítimas, né? Então, todas as cartas estão na mesa aí, são passíveis de compreensão. Mas deixe sua opinião aí pra nós, fechou? Eu agradeço imensamente a sua companhia, um beijo do Ruivo, até o próximo episódio.